Bom, essa questão 18 diz: o espelho é translado com velocidade constante de 4 centímetros por segundo. A velocidade da imagem em relação a um ponto P fixo em frente ao espelho. Pessoal, isso é muito importante porque velocidade é uma grandeza relativa. Essa história que a velocidade da imagem é o dobro da do espelho depende da referência. Nesse caso aqui é um ponto fixo na frente do espelho. Então o que acontece? Tu tem um espelho aqui, tu tem um objeto aqui, né? A imagem vai estar aqui, certo? Se esse espelho for translado, se aproximando ou se afastando do objeto, vamos fazer o espelho se afastando, com uma velocidade de 4 centímetros por segundo em relação a um ponto fixo, quem que é o ponto fixo? É o próprio objeto. Se esse espelho se afastar com 4 centímetros por segundo, essa imagem aqui vai se afastar com 8 centímetros por segundo em relação a esse ponto fixo aqui, mas não em relação ao espelho, se fosse feita essa pergunta. Então a resposta dessa questão é 8. Cuidado, tá? Cuidado, porque essa história aí da velocidade ser relativa ela é complicada. E a 19 é a mesma linha. Quando... Caiu o microfone aqui. A 19 segue na mesma linha. Ó. Quando um homem se aproxima diretamente de um espelho plano com velocidade de 1,2, então ele... E aí as respostas são do homem em relação à imagem. Então o que acontece? Tu tem um espelho. O espelho está fixo. Aqui tu tem um objeto, que é o homem. O objeto está se aproximando do espelho com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Então, a imagem aqui atrás do homem também vai se aproximar do espelho com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Mas a velocidade entre o homem e a imagem será uma velocidade de 2,4 metros por segundo, porque a velocidade é relativa entre eles. Então a resposta é C, se aproxima da sua imagem com velocidade de 2,4. A questão 20 é aquela questão de número de imagens entre espelhos angulares. Nesse caso, ele pediu o desenho para ti. Esse é o único caso, vamos colocar aqui um lugar que a gente possa desenhar. Esse aqui é o único caso, pessoal, que ele pode pedir quando o ângulo é 90. Por quê? Quando o ângulo é 90, o número de imagens formadas será 3. Né? O que acontece? Tu tem que saber a fórmula, claro. O número de imagens é 360 sobre alfa menos 1. Nesse caso aqui o ângulo é 90, então nós teremos 360 dividido por 90 menos 1, que vai dar o número de imagens correspondente a 3 imagens. O que aconteceu aqui que tem que interpretar? O ângulo entre esses espelhos é 90 graus. Quando o ângulo é 90, o número de imagens é 3. Então, ele colocou aqui uma letra F. Vou fazer ela de azul, certo? As primeiras duas imagens são simples de desenhar. Como esse espelho aqui está na vertical, aqui tu vai ter a primeira imagem do F na vertical, enantiomorfa. A segunda imagem vai ser desse espelho horizontal, que também vai ser enantiomorfa, que vai ser aqui. E a terceira imagem, que vai ser aqui no vértice do espelho, ela é enantiomorfa dessas outras duas. Então o que acontece? É como se tu virasse essa e virasse essa. Na realidade, essa imagem aqui, ela não será enantiomorfa do objeto, porque ela é a enantiomorfa da enantiomorfa. Então essa imagem será o próprio F. Por isso que a resposta aqui só pode ser letra C. Beleza? O único caso que ele vai te pedir esses desenhos é com ângulo de 90, tá? A próxima questão aqui, a 21, é pura aplicação de fórmula. Só cuida para não errar matemática. Número de imagens, 360 graus, dividido por alfa menos 1. Diz aqui que forneceu 11 imagens. Então, 360, o ângulo entre os espelhos ele quer saber menos 1. Passa o menos 1 para o outro lado, fica 12 igual a 360 sobre alfa.
vai ficar que o alfa é 360 sobre 12, que dá 30 graus. Então, o ângulo entre esses espelhos vale 30 graus. É bem bacana. Limpando aqui, vamos para 22. Bom, aqui para mim vai ser um pouquinho difícil de fazer, porque aqui no computador é difícil para mim medir distâncias sem régua. Mas tu consegue fazer isso barbada no papel ali com a régua. Tem que usar a régua, tá? Se não tem régua, usa a identidade como régua. Como o observador não está na frente do espelho, tu tem que prolongar o espelho. E aí tu vai ter uma linha reta aqui que vai passar esse observador, formando o ângulo de 90 aqui com esse prolongamento para trás do espelho. Essa distância aqui que tu tem que medir com precisão, ó, que eu vou fazer a olho. Aí o que que acontece? Uma linha reta passa pelos cantos do espelho. Essa linha reta que passa pelos cantos do espelho, ai, que deu problema, é o que vai determinar o campo visual. O que que a gente consegue ver aqui fazendo com a régua bonitinho? Que o único ponto que vai ficar fora desse campo visual é o ponto A. Porque todas as outras estão dentro do cone. Claro, e o I não vai ser visto, né? O I está atrás do espelho, não vai conseguir ver o I. Isso aqui, ó, fazer de, sei lá, isso aqui, ó, é o campo visual criado nesse cone. Não. Quem estiver dentro desse campo visual vai conseguir enxergar. Então, a resposta é Dinamarca. Tu não vai ver nem o A nem o I. Bom, o I não ia ver nunca, porque o I está atrás do espelho, né, gente? A questão 23 é aquelas questões de inversão de imagem. Vou limpar. Tem que saber isso. Quem tem dúvida nisso é bom colocar um espelho, né? Tu escreve Mariana. E aí tu coloca aqui um espelho na frente do Mariana. O que que acontece? A imagem será enantiomorfa. Ela vai inverter. O A não muda nada, porque o A é simétrico. Então o A vai ficar assim. O N vai mudar, claro, né? O N vai ficar ao contrário. E assim vai, né? Depois o que tu tem ali? Um outro A. O I também não muda nada. O R também vai ser enantiomorfo. Então o R vai ficar assim. O A não vai mudar nada. E o M também não vai mudar nada, porque o M também é simétrico. Então é assim que a Mariana vai ver o nomezinho dela na frente do espelho. Brasil. E a questão 24 é um objeto AB linear e frontal é colocado no centro de curvatura de um espelho côncavo. A imagem conjugada será. Bom, aqui já estamos entrando em outra parada, né? Tá saindo os espelhos planos e tá entrando os espelhos côncavos. Então, tu tem um objeto que é colocado no centro de curvatura de um espelho côncavo. O que que a gente sabe? Tu tens um espelho côncavo, tu vai ter a distância focal e tu vai ter o centro de curvatura do espelho. Se tu colocar um objeto no centro de curvatura do espelho, qual é o caso que a gente está fazendo? Estamos fazendo o segundo caso. O único caso onde o objeto e a imagem serão iguais. Então, a imagem desse objeto será exatamente aqui embaixo e ela terá exatamente o mesmo tamanho do objeto. Quais são as características dessa imagem? Ela é real e invertida, aliás, toda real é invertida, e ela é exatamente do mesmo tamanho do objeto. Resposta Dinamarca. Bacana. Vamos parar aqui e depois vamos para o resto.